Profissional nisso. Ele vai te alcançar também essa noite. Amém? Estamos crescendo. Amém, irmãos? Eu quero falar alguns conselhos para você, algumas coisas daquilo que foi incumbido para mim essa noite, de falar acerca de crescimento espiritual. Nós temos aquele livro do irmão Reagan, Crescendo Espiritualmente, como base para essa série aqui, irmãos. O irmão Reagan fala muito sobre isso, sobre esse crescimento. E tem algumas coisas que ele diz ali, querido, que toca muito no meu coração, mexe muito comigo. Eu já ministrei algumas vezes aqui na igreja sobre 2 parâmetros que nos mostram acerca do nosso amor ou do nosso relacionamento para com Deus. Lá em 1 João, no capítulo 2, por exemplo, diz que se alguém diz que ama a Deus, mas não guarda a sua palavra, essa pessoa é mentirosa. Diga, mentirosa. Isso é uma expressão muito forte que João usa. Se alguém diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Mas na frente um pouquinho, no capítulo 4, na verdade, João diz algo muito parecido com isso. Ele diz, olha, se alguém diz que ama a Deus, mas não ama a seu irmão, é mentiroso também. E ele diz, porque você não pode amar a Deus a quem você não vê, se não ama primeiro a seu irmão a quem você vê. E João, ele traz esses 2 parâmetros acerca do nosso amor para com Deus. Nosso amor para com Deus, ele passa pelo nosso relacionamento com os seus mandamentos e pelo nosso relacionamento com as outras pessoas. Amar a Deus é guardar a sua palavra e também amar as outras pessoas. Amém? E quando a gente fala sobre crescimento, irmãos, a gente vai ver que crescer espiritualmente, maturidade espiritual, tem exatamente a ver com esses 2 parâmetros também. Com a forma como nos relacionamos com a palavra de Deus e com a forma como nos relacionamos com as pessoas. Amém, querido? Maturidade, a nossa maturidade é demonstrada pelo nosso relacionamento com a palavra e pelo nosso relacionamento com os outros irmãos. A gente vai ver alguns textos sobre isso. Eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 5 comigo. Hebreus 5. A partir do versículo 11. Hebreus 5, 11. O escritor de Hebreus, a gente não tem clareza de quem foi. Muita gente acredita que foi Paulo, até o irmão Reagan também acredita que foi Paulo. Eu acho que foi mesmo. Mas a gente não sabe quem é. Ele está escrevendo aí no capítulo 5. Ele está falando, irmãos, de um assunto bem diferente. Se você começar a ler desde o começo do capítulo 5, você vai ver que ele está falando do direito sacerdotal de Jesus. Olha que coisa bonita. Porque até aquele tempo, quem podia ser sacerdote eram aqueles que eram descendentes da tribo de Levi. Mas a gente sabe que Jesus, ele era o descendente da tribo de Judá. A Bíblia diz que ele é a raiz de Judá, o leão da tribo de Judá. Amém? Ele veio de uma tribo diferente e, naturalmente falando, ele não tinha direito ao sacerdócio. Mas aí o escritor de Hebreus diz que o sacerdócio dele era um sacerdócio espiritual que vinha da linhagem de Melquisedeque, um homem que está lá em Gênesis, que conviveu com Abraão em um certo momento. E era um assunto muito diferente, um assunto muito interessante, mas que só é tratado nesse texto aí de Hebreus. E ele vem começando a falar sobre isso, mas de repente, quando ele chega no versículo 11, ele abre um parêntese e começa a trazer uma exortação para aquelas pessoas para quem ele estava escrevendo aquela carta. Ele começa a dizer assim, olha, a respeito dessas coisas, eu tinha mais coisas para dizer a vocês. Eu tinha mais coisas para falar, mas está ficando difícil de entender porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Amém? Está assim na sua Bíblia. No versículo 11 ele diz, a respeito dessas coisas eu teria mais coisas que dizer, mas se tornaram difíceis de explicar porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Veja, irmãos, que não era o assunto que era difícil. Eram eles que tinham se colocado numa posição em que agora o assunto se tornou difícil. Eles estavam tardios em ouvir. É interessante porque algumas versões trazem com preguiça de ouvir ou de conhecer, preguiçosos em ouvir, lentos, vagarosos em ouvir. Essa expressão aí, tardios em ouvir, era uma expressão que também era usada no original grego para atletas naquela época. Atletas que estavam fora de forma. Quem aqui já assistiu na televisão alguma reportagem sobre algum atleta que estava fora de forma? Os homens têm costume de ver no futebol bastante isso, né? O cara sai de férias, volta depois de um mês, 40 dias, e ele está agora fora de forma.
Ele não consegue render do mesmo jeito no campo. Ele tem que agora levar um tempo para voltar às suas atividades e ter o mesmo preparo físico que ele tinha antes de sair de férias. Ele não corre mais com a mesma velocidade, ele não aguenta os 90 minutos de jogo. Às vezes ele entra depois ou ele sai antes do final, porque ele está fora de forma. O que antes era fácil de fazer, agora não é tão fácil mais assim. É exatamente essa imagem que o escritor de Hebreus está mostrando aí para essas pessoas. Ele está dizendo, olha, não é que o assunto é difícil, vocês é que estão fora de forma espiritualmente falando. Amém? Vocês estão com dificuldade de entender algo que vocês, em outros tempos, teriam facilidade, porque estão fora de forma. E a gente vai ver que ele está falando exatamente sobre maturidade. No versículo 12, ele continua e ele diz, pois quando já deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tem novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os preceitos elementares dos oráculos de Cristo. Amém, irmãos? Pelo tempo decorrido. Veja que ele usa essa expressão mostrando que não eram pessoas que tinham acabado de nascer de novo. Não eram pessoas que estavam frequentando a igreja pela primeira vez, mas eram crentes que já estavam ouvindo a palavra há um determinado tempo. E ele diz, pelo tempo que vocês já estão ouvindo, vocês já deviam estar ensinando. Já deviam ser mestres. Pela bagagem que vocês receberam, já deviam estar transmitindo o conhecimento que receberam para outros. Já deviam estar ensinando, mas ao invés de estarem ensinando, tem novamente a necessidade de serem ensinados as mesmas coisas. E eu quero chamar a sua atenção aqui para o que ele está falando. A gente vai ver já nos versículos 13 e 14, que ele está falando exatamente sobre crescimento espiritual. Ele vai falar aí sobre crianças e sobre adultos, espiritualmente falando. Mas ele está dizendo, olha, vocês ouviram a palavra por um determinado tempo, já deviam estar ensinando, mas ao invés de estar ensinando, vocês regrediram ao ponto de que precisam ser ensinados novamente. Me parece, irmãos, pelo que o escritor está dizendo aí, é que ao invés de crescerem espiritualmente, essas pessoas regrediram espiritualmente. O que é isso, pastor? A gente acredita em regressão agora? Não nessa que você está pensando. Mas crescimento espiritual, ele é um pouquinho diferente do crescimento físico. Porque quando alguém cresce fisicamente falando, depois que você chega numa certa idade, a altura ou a estatura que você adquiriu, você carrega ela para o resto da vida. Quando você envelhece, os velhinhos não ficam menores não, irmãos. É a coluna que vai envergando. Mas eles não perdem a altura, não. Aquela altura que você adquire depois de 20 e poucos, perto de 30 anos, você vai levar ela para o resto da vida, não tem como regredir. Mas o crescimento espiritual, ele não é como esse crescimento físico, é como o exercício físico, que é exatamente a comparação que o escritor está fazendo aqui. Quem aqui já foi na academia alguma vez? Muita gente, graças a Deus. É aquela que você diz que vai na segunda e depois não volta mais. O que acontece quando a gente vai na academia, irmãos? A gente vai, pega peso, começa a malhar, fazer exercício, e aí, depois de uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, você começa a observar que os seus músculos começam a crescer, eles começam a se desenvolver. Você está com musculatura diferente, está ficando mais forte, mais definido. E aí você olha, depois de 6 meses, você se olha no espelho e diz, rapaz, estou bonito, estou bonita. Sabe de uma coisa? Vou ficar assim, não vou mais para a academia. Pronto. Assim está bom demais. E aí você fica desse jeito para o resto da vida. É assim? Quem dera, né, meu irmão? Quem dera. Mas o que acontece quando você deixa de ir para a academia? Aquele crescimento que você adquiriu, você começa a perder naquele momento. Ao invés de continuar desenvolvendo e crescendo na sua musculatura, você começa a regredir. É exatamente essa imagem que o escritor de Hebreus está trazendo para essas pessoas, acerca de crescimento espiritual. A primeira coisa que eu quero que você entenda, irmãos, ou a gente está fazendo força para crescer, ou a gente está regredindo. Parado a gente nunca está. Oh, glória a Deus. Não deixe que nem o diabo e nem que você mesmo se engane.
A gente nunca está parado na nossa vida espiritual. Se a gente não entende que estamos fazendo algo para crescer, com certeza você está indo ladeira abaixo. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Era exatamente isso que estava acontecendo com essas pessoas de Hebreus 5. Ele diz, pelo tempo que estão ouvindo, vocês já deviam ser mestres, já deviam estar ensinando, mas regrediram ao ponto de terem necessidade de alguém que ensine a vocês novamente. E ele diz no versículo 13, vamos lá. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, diga leite. A gente vai ver essa expressão sendo repetida em outros textos da Bíblia. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Amém? A gente deixa aí, a gente vê bem claramente que o escritor está falando de crescimento espiritual agora. Ele fala sobre crianças que precisam de leite e adultos que se alimentam de alimento sólido. E ele mostra, irmãos, a diferença entre a criança e o adulto. Fica mais claro para a gente quando ele diz isso. Ele diz, a criança é aquela que é inexperiente na palavra. O adulto é aquele que, pela prática, tem as faculdades exercitadas. Veja, ele está falando sobre um tipo de exercício. Ele está falando não desse crescimento natural, que a gente vai se alimentando e crescendo e fica assim para o resto da vida. Ele está falando de um exercício, que se a gente para, a gente fica, como ele diz no versículo 11, fora de forma. E ao invés de crescer, a gente está regredindo. Amém? Mas outra coisa, outro princípio acerca do crescimento espiritual que a gente vê aí. Que crescimento, maturidade espiritual não depende de quanto tempo de crente eu tenho. Não depende exclusivamente de quanto tempo eu estou, há quanto tempo eu estou frequentando a igreja, ouvindo a palavra. Porque essas pessoas parece que já estavam ouvindo há um determinado tempo. Mesmo assim, por mais que tivessem crescido um pouco, eles agora voltaram a um estágio de infância. Agora, irmãos, não é porque o tempo não diz exatamente o quão maduro você é, que aqueles que têm muito tempo ouvindo a palavra não já deveriam ser maduros. Porque pelo que a gente vê aí no texto, essa era uma expectativa do escritor de Hebreus, e se era do escritor de Hebreus, era também do Espírito Santo que inspirou o escritor de Hebreus. Pelo tempo, vocês já deviam, diga, já devia. Já deviam, não são, não eram, mas já deviam. Há quanto tempo você tem ouvido a palavra, irmãos? Há quanto tempo você tem frequentado a igreja? Você tem sido alimentado com essas verdades? Você tem lido a sua Bíblia, lido bons livros? Por quanto tempo isso tem acontecido? Eu vou dizer, se você já está há um tempo nessa caminhada, você já devia ser bem maduro. Aleluia. A gente vai estudar mais sobre isso, querido, porque é importante. Crescimento espiritual, para mim, é um dos assuntos mais importantes na palavra de Deus, porque esclarece muito acerca da nossa vida com Deus e da nossa vida para com as pessoas também. Como eu te disse, muitos dos problemas que às vezes a gente quer trazer para a nossa vida ou fica enxergando para nós, simplesmente são problemas que seriam mais fáceis de serem resolvidos se fôssemos mais maduros. Porque à medida que a gente cresce, problemas que hoje são muito grandes para você, já eles se tornam nada. Não porque o problema mudou, quem mudou foi você. Você está mais maduro, você cresceu mais. Não é qualquer coisa que te tira do sério, que tira a tua noite de sono. Não é qualquer coisa que te para, porque você agora amadureceu mais. Amém, querido? Precisamos continuar crescendo. Precisamos continuar fazendo força para crescer. E crescimento, como a gente está vendo aí, não diz respeito apenas ao tempo que a gente está ouvindo a palavra. Com certeza é importante esse parâmetro. Não diz respeito
ao quanto a gente conhece da palavra de Deus, e com certeza esse é um parâmetro importante também, mas mais importante do que esses dois é o que ele diz acerca da criança e do adulto. A criança, ela não tem experiência. O adulto, ele tem a prática. É a prática, irmãos. É a experiência com a palavra que vai gerar crescimento na nossa vida. Não é só eu saber ou eu ter ouvido falar que a palavra funciona. É eu colocar ela em prática na minha vida e eu ver ela funcionando todos os dias. É agora um conhecimento não mais teórico, mas é uma experiência própria. Eu vou te dizer, irmãos, uma teoria, o diabo ele consegue roubar da tua vida. Uma informação acerca da palavra, ele consegue apagar, ele consegue diminuir dentro de você. Mas no momento que aquela informação, ela se torna viva para você, ela se torna parte do teu dia a dia, é diferente. Porque não é mais a palavra que o pastor está pregando, é a palavra que você está vivendo. Isso faz você crescer, isso faz você chegar num nível diferente. Experiência com a palavra de Deus. É a prática, é a experiência que faz a gente crescer, não é o simples conhecimento. Me perdoe pelo simples, porque é impossível praticar o que você não conhece. O conhecimento é muito importante, irmãos. Mas se você parar no conhecimento, você não vai crescer. Ao contrário, você vai ser como Tiago diz, vai estar enganando a si mesmo, porque você é um ouvinte negligente, mas não é um operoso praticante. Essa pessoa acha que é madura, mas não é. Ela está se enganando. Não, eu conheço a palavra. Eu estou na igreja há 10 anos. Eu estou na igreja há 20 anos. Eu conheço a Bíblia, eu sei os versículos, eu fiz o rema. Eu sei o que está escrito. Me pergunta alguma coisa aí, eu sei. Eu vi o pessoal fazendo uns stories aí dos jovens essa semana. E as respostas não foram tão... Depois eu vou falar com o João, a gente vai ter que fazer uma escola bíblica, eu acho aqui. Mas eu sei que você conhece a palavra. E às vezes, irmãos, a gente conhece, a gente ouve a palavra, a gente estuda a palavra e acha que isso é suficiente. Não, agora eu sou maduro. Agora eu sou forte, eu cresci espiritualmente. Aí vem qualquer problema e te derruba. Por quê? Porque conhecimento por si só não gera crescimento. Mas é transformar esse conhecimento em experiência que vai fazer você crescer. É como Davi, que diante do gigante, diante de Golias, ele falou para Saul, Saul, deixa eu te contar uma história aqui. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão, roubou a ovelha, corri atrás do leão, peguei a ovelha de volta. Eu estava cuidando das ovelhas, veio um urso, pegou uma ovelha, corri atrás do urso, trouxe a ovelha de volta. O Deus que me livrou das garras do leão e do urso. Eu acho interessante, irmãos, porque o pai de Davi, Jessé, ele era um homem temente a Deus, que com certeza cresceu, Davi cresceu numa casa onde ele ouvia acerca de Deus. Davi, ele tinha acesso ao profeta Samuel, frequentou a casa dele algumas vezes, e eu tenho certeza que o profeta falava de Deus também a Davi e aos seus irmãos. Davi conhecia acerca do Senhor. O seu pai, o profeta Samuel, falando para ele conhecia, mas diante do gigante, não era o Deus que o meu pai Jessé falava, não era o Deus que o profeta Samuel falava, era o Deus que Davi tinha tido experiências com ele. O Deus que livrou ele das garras do leão e do urso. Diante da circunstância, irmãos, não é o quanto você conhece, é o quanto você está disposto a praticar, que vai fazer a diferença na sua vida, que vai tornar você uma pessoa mais madura, que vai te fazer crescer. Amém? Aleluia! E esse é um primeiro parâmetro, como eu te disse, acerca da palavra de Deus. O escritor está dizendo aqui que o nosso relacionamento com a palavra pode ou não gerar crescimento na nossa vida. Não é só conhecer, mas é conhecer e praticar. É conhecer e tornar a palavra parte do nosso dia a dia. Quanto mais eu pratico, mais eu cresço. E quanto mais eu cresço, mais eu tenho condição de praticar. É como alguém, mais uma vez, alguém na academia.
Você vê uma pessoa forte lá carregando um peso grande. Aí eu pergunto a você, ele é forte porque levanta aquele peso ou ele levanta aquele peso porque é forte? Ficou difícil? Ele é forte porque levanta o peso ou ele levanta o peso porque é forte? As duas coisas. Porque uma pessoa fraca não conseguiria levantar aquele peso. Mas ele só consegue levantar porque ele começou levantando pesos menores e hoje ele continuava levantando aqueles pesos para continuar ficando forte. Irmãos, é a mesma coisa. A prática da palavra gera maturidade e a maturidade vai te deixar cada vez mais apto a praticar a palavra. É por isso que é tão importante a gente crescer. Quanto mais a gente cresce, mais da palavra a gente consegue vivenciar na nossa vida. Quanto mais a gente cresce, mais a gente consegue alcançar os direitos que são nossos como filhos de Deus. Uma criança, ela não tem os mesmos direitos que um adulto. Ela não pode usufruir das mesmas responsabilidades. E às vezes você está, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero fazer mais. E Deus está dizendo, eu estou esperando você crescer. Eu tenho um filho de 6 anos, irmãos. E é bem ativo ele, bem animado. Quem conhece Samuel sabe. Eu tenho um carro, queridos. Quantos sabem que eu não posso dar a chave do meu carro para Samuel? Por quê? Porque ele não tem maturidade para saber o que fazer e dirigir um carro. Não tem nem tamanho para isso. Mas talvez chegue uma época, depois dos 18 anos, que ele vai estar pronto para dirigir o meu carro. Agora, não é porque eu vou ter ficado melhor para ele. Não é porque eu vou ser um pai melhor para ele lá, quando ele tiver 18 anos. É simplesmente porque ele alcançou um nível de maturidade em que eu posso agora confiar mais. Eu sei que você está querendo fazer mais para Deus. Mas Deus está olhando para você, esperando você crescer. Está lá torcendo, amadureça um pouco mais, cresça um pouco mais, faça um pouco mais de força, eu vou conseguir confiar mais coisas a você. Você entende que é uma responsabilidade nossa, irmãos? Por mais que Deus queira que você cresça, não é Ele que vai te fazer crescer diretamente. Ele já colocou diante de você tudo que você precisa para isso. A gente só precisa fazer a nossa parte. E uma dessas coisas diz respeito à prática da palavra de Deus. É a você ousar, no seu dia a dia, transformar o conhecimento que você já tem em prática da palavra. É você ousar no seu dia a dia, irmãos, renovar a sua mente pela palavra de Deus. Começar a meditar no que a palavra diz, para que quando uma situação contrária vier, você está apto para praticar a palavra. Mais uma vez, eu vou fazer uma ilustração de futebol aqui. Eu não gosto tanto de futebol assim não, mas é mais fácil de entender. O pessoal faz muita jogada ensaiada no futebol. Né? Você já viu em outros esportes também. Aquela jogada ensaiada. E você vai para os treinos, eles passam às vezes horas praticando aquelas jogadas ensaiadas. E uma vez eu vi um atleta explicando por que eles faziam tanto isso. É para que aquela jogada ficasse automática para eles. Automática. Quando eles, no meio do jogo, se deparassem em um momento naquela situação, eles não iam precisar combinar um com o outro, eles não iam precisar nem pensar muito. Eles treinaram tanto que aquela jogada ia acontecer quase de forma automática, por causa da repetição e do treino. Existe uma coisa, irmãos, que vai fazer com que a prática da palavra se torne automática na nossa vida. Se chama meditação. Quanto mais você medita, é como se você estivesse treinando a prática da palavra por dentro de você. Meditar de dia e de noite. Meditar de dia e de noite. Esse é o segredo para os homens de sucesso na Bíblia. Isso é o que a Bíblia traz como um princípio mais fundamental para o sucesso. Josué 1,8, ele disse, medita nessa palavra de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. A gente medita para ter o cuidado de fazer. Mas não dá para fazer sem antes ter meditado. Oh, glória. Amém, irmãos? Meditar, querido. Quanto tempo do seu dia você tem gastado meditando na palavra de Deus? Às vezes a gente se depara com alguns crentes que dizem que tem dificuldade de praticar a palavra no meio da circunstância.
Sabe por quê? Porque não está treinando. Meditando na palavra. Meditando, pensando no que a palavra diz. Meditando, irmãos, pensando sobre fé, pensando sobre cura, meditando nos versículos que falam acerca disso. Quando uma circunstância nesse sentido se levantar, você vai falar automaticamente o que a palavra está dentro de você. Aquilo que você tem meditado. Vai sair de forma quase que automática, porque você tem meditado sobre isso. Vai ser mais fácil praticar. Quanto mais você pratica, mais você cresce. E quanto mais você cresce, mais fácil fica de praticar. Amém? Mas para isso a gente tem que meditar a palavra de Deus, para renovar a nossa mente, para trocar as informações que a gente está recebendo o tempo todo no mundo, pelas informações da palavra de Deus. Para que a gente possa avançar até o pleno conhecimento da verdade, irmãos. É essa a vontade de Deus para a nossa vida, sermos salvos, mas chegar até o pleno conhecimento da verdade. Eu não sei você, eu não estou satisfeito enquanto eu não chegar no pleno conhecimento. Pastor, é possível, irmãos? Deve ser, porque a Bíblia diz que é. Eu não cheguei lá ainda, mas uma coisa eu faço, como Paulo diz em Filipenses capítulo 3, eu esqueço do que ficou para trás, avanço para o que está diante de mim, prossigo para o alvo. Efésios capítulo 4, Paulo diz a mesma coisa, ele diz que nós estamos crescendo na unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos a essa maturidade, a medida da estatura do varão perfeito. Estamos crescendo, estamos avançando, como? Conhecendo a palavra, meditando na palavra que conhecemos, para que a gente possa colocar isso que estamos meditando em prática. Isso vai gerar crescimento na nossa vida, irmãos. Essa maturidade, ela vem através desse exercício de conhecer, meditar e praticar a palavra de Deus. Conhecer, meditar e praticar a palavra de Deus. Essas são as fases para o crescimento espiritual. É assim que a gente vai começar a alinhar a nossa vida à palavra. É assim que a gente vai começar a viver a vida que Deus tem para nós. A Bíblia diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, repreensão e para a educação. Diga, educação. Eu gosto dessa palavra aí em 2 Timóteo 3,16. Paulo está dizendo que a palavra de Deus ela está nos educando, irmãos. Educando. Mais uma vez, a gente nasce de novo, a gente nasce como bebês. A gente começa a crescer, mas agora, da mesma forma como uma criança natural, nós, eu e você, a gente precisa ser educado. A gente precisa começar a entender como é a vida que Deus espera que a gente viva. Como deve ser o nosso comportamento. Qual deve ser as nossas atitudes, a nossa maneira de falar e de pensar diante das situações. Estamos sendo educados pela palavra de Deus. E quando alguém está sendo educado, é a palavra dizendo, você deve falar isso e não isso. Você não deve falar isso, mas deve falar isso. Viva assim, se comporte assim, haja dessa forma. Mas às vezes a gente vê um monte de crente andando de forma carnal. Um monte de crente murmurando em vez de confessando a palavra, vivendo em pecado. O que são isso, irmãos? São crentes mal educados. Crentes que não se deixaram educar pela palavra. Que na sua jornada de crescimento, estão vivendo a parte do que a palavra diz para a vida deles. E isso é muito perigoso. Primeiro porque eles não vão conseguir crescer. Não vão conseguir crescer, não dá para crescer sem sermos educados pela palavra. Tito, capítulo 2, no versículo 11, Paulo diz algo muito parecido. Ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. A graça nos educando acerca da nossa maneira de viver, da nossa maneira de se comportar, renegando as coisas do mundo para viver de forma piedosa diante de Deus. Amém? Renovando a nossa mente, irmãos, tirando a forma como o mundo diz que a gente deve viver. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, não nos conformando com o mundo,
Porque se conformar é ter a mesma forma. É entrar na forma do mundo. Quem já brincou de massinha quando era criança? Minhas crianças gostam de brincar de massinha. Tem umas formazinhas que a gente compra, né? De bichinho, de estrela, aí bota a massinha dentro, bate, tira, aí tá lá, a massinha ficou naquele formato. Pegou aquela forma. É exatamente essa a ideia de Romanos 12. Paulo está dizendo, olha, o mundo está tentando colocar você dentro de uma forma. O mundo está querendo dizer como você deve se comportar. Como você deve ser para ser aceito pelo mundo. Não se conforme com o mundo. Não tenha a forma que o mundo diz que você tem que ter. Renove a sua mente. Mude a sua maneira de pensar pelo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Pegue aquilo que Deus fala a seu respeito e seja dessa forma. Ande dessa forma, se comporte dessa forma. Você não vai ganhar muitos elogios lá de fora, não. Mas Deus está olhando para você e está dizendo, servo bom e fiel. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando a gente vai crescendo, crescer espiritualmente é se distanciar cada vez mais do mundo. Crescer espiritualmente é a gente entender que essa maneira que o mundo diz que a gente deve viver está cada vez mais contrária à palavra de Deus. Eu não sei se você percebe hoje, irmãos, mas lá fora tem se valorizado muito os sentimentos. Se a gente pode resumir de uma forma bem simplista, a cultura atual na nossa sociedade é essa de supervalorização dos sentimentos. Não importa o que as pessoas falam a seu respeito, não importa as regras que a gente tem que seguir, o que importa mesmo é o que você sente. Se você se sente assim, essa é a sua verdade. Diga misericórdia. Eu acordei hoje me sentindo uma geladeira, então eu vou ser uma geladeira hoje. Você acha que eu estou brincando, né? Vai procurar na internet depois. Tem coisa pior que as pessoas estão se sentindo por aí. Tem gente se sentindo cachorro. Já viu? Tem uns querendo latir aí, tenha calma. Se segure. Mas, irmãos, essa supervalorização dos sentimentos é contrária ao que a palavra fala a nosso respeito. Totalmente contrária. Essa supervalorização dos sentimentos é que tem feito jovens, principalmente, se isolarem cada vez mais. Porque não importa o que as pessoas falam. Não, eu não quero saber se as pessoas estão dizendo que eu estou errado. Eu me sinto assim. E se isolam. E esse isolamento, a Bíblia diz que quem se isola procura os seus próprios interesses. Esse isolamento tem levado os jovens à depressão, a se sentirem excluídos, ou ainda a se juntarem a pessoas que estão muito longe da vontade de Deus, de agradar a Deus. Deixa eu te dizer, irmãos, eu já ministrei sobre isso aqui na igreja também, mas eu estou sentindo de falar um pouco sobre isso agora. Sabe, queridos, você não precisa ouvir todo mundo mesmo, não. Você não precisa viver pelo que todas as pessoas falam a seu respeito, mas existem pessoas que você deve ouvir. Essa coisa de não importa o que as pessoas falam, ei, tem algumas pessoas que importam e muito o que elas falam a seu respeito. Não viva pelo que você está sentindo, apenas. Sentimento não é confiável, irmão. Porque sentimento vem da carne. Sentimento é carnal. Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne. Vai ler lá. É um monte de emoção e sentimento. Desejos carnais. Que se você viver por essas coisas, Romanos 8 diz que a tendência, o pendor da carne, vai gerar morte. Não dá para a gente viver
pelos nossos sentimentos. E crescer espiritualmente, irmãos, é aprender a colocar os sentimentos de lado e viver mais e mais pelo Espírito. Porque Gálatas 5 diz que o Espírito e a carne, eles combatem, eles lutam entre si. Não querem um fazer a vontade do outro. Mas quando você se inclina aos seus sentimentos, não se engane, irmãos. Eu tenho ouvido pessoas dizer, fulano é muito almático. Muita emoção, muito sentimento, muito almático. Irmãos, essa expressão não existe na Bíblia, não. Na Bíblia só existe espiritual e carnal. Esse almático é um eufemismo que algumas pessoas têm usado para tentar tirar as pessoas de uma condição aparente de pecado, mas carnalidade é pecado, irmãos. Aleluia. Amém. E perdoe se eu estou sendo sincero demais com você. Mas é importante a gente falar essas coisas que são até lógicas. Se você está na igreja há um determinado tempo, você já devia saber disso. Mas hoje em dia, não é todo mundo que está falando disso por aí, não. Com medo de desagradar as pessoas, com medo de tocar ou de ferir os sentimentos e as emoções. É carne, irmãos. E carne a gente tem que colocar ela no lugar. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, reduzo ele à escravidão. Eu não vivo pelo que eu estou sentindo, eu não vivo pelas minhas emoções. Não importa se eu acordei me sentindo feliz ou triste hoje, eu tenho alegria. Acordar com o pé esquerdo, irmãos, não é desculpa para você sair por aí emburrado, dando patada em todo mundo que você conhece. Sabe como é o nome disso? Carne. E carnalidade é o principal sinal de imaturidade. Quando a gente amadurece, a gente aprende a andar no Espírito. Quando a gente amadurece, a gente aprende a discernir os sentimentos que são contrários à palavra de Deus e dominar esses sentimentos, esmurrar o seu corpo, reduzir isso à escravidão e dizer, vocês não me dominam. Não deixe os seus sentimentos te dominar. Não deixe a forma como você se sente cada dia dominar como vai ser o seu dia. Não seja quem você se sente, irmão. Seja quem Deus disse que você é. Aleluia. Vai comigo para 1 Coríntios, capítulo 3. A gente vai terminar aqui. 1 Coríntios, capítulo 3. Como eu te disse, são 2 parâmetros. A prática da palavra de Deus e também o andar em amor. É justamente isso que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 3. Se você começar a ler desde o capítulo 1, você vai ver Paulo tratando sobre um problema de divisão que estava acontecendo naquela igreja. Naquela época, irmãos, não haviam muitas estrelas como a gente tem hoje, artistas. Os principais artistas eram alguns oradores, filósofos, algumas pessoas que andavam nas cidades e nas praças ou nos teatros, eles discursavam acerca do conhecimento, da filosofia, da cultura, e quanto mais eles dominavam a oratória, quanto mais eles tinham um discurso bonito e organizado, mais eles eram famosos naquela época. Eram chamados de sofistas. Essas pessoas. Era uma época, principalmente no mundo grego aqui dos coríntios, onde os grandes filósofos começaram a se destacar. E esses oradores, eles estavam em alta naquela época. E aí, quando um orador desse chegava na cidade, corria gente para ir para a praça, ouvir ele falar, ficava lá anestesiado, dominado pelas palavras daquela pessoa. E quando o evangelho começou a ser pregado, irmãos, as pessoas começaram a comparar de forma errada os pregadores da palavra com esses grandes sofistas, oradores. Você vê, por exemplo, Paulo se dirige até Corinto, mas logo depois de Paulo, um homem chamado Apolo, lá em Atos, a Bíblia diz que Apolo foi até Corinto pregar a palavra, e a Bíblia diz em Atos que Apolo era um homem que tinha uma boa oratória, ele falava muito bem, mas ele estava ali agora pregando a palavra, pregando Jesus Cristo. Só que depois que Paulo
ouve falar o que estava acontecendo lá em Corinto, ele escreve essa carta aqui, para tratar de um problema, porque aquelas pessoas estavam usando os pregadores como se fossem esses grandes oradores agora. E agora tinha o fã-clube de Paulo, o fã-clube de Pedro, o fã-clube de Apolo e até o fã-clube de Jesus. É isso que ele fala no capítulo 1, ele diz, tem uns dizendo que são de Paulo, outros dizendo que são de Pedro, outros dizendo que são de Apolo, outros dizendo que são de Cristo. E no capítulo 3, ele vai falar mais uma vez sobre esse assunto. Ele diz, eu porém, irmãos, versículo 1, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Veja que maturidade espiritual está diretamente ligado a ser espiritual ou carnal. Pessoas imaturas são tidas como carnais. Pessoas maduras são tidas como espirituais por Paulo. Crianças em Cristo. Versículo 2. Eu lhes dei leite a beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões dos homens? Agora olha que interessante, querido. Atos diz que quando Paulo foi para Corinto, ele passou 1 ano e meio naquela cidade pregando a palavra. 1 ano e meio. Você imagina se você tivesse a oportunidade de ouvir Paulo por 1 ano e meio. Todo domingo na sua igreja, pregando. Será que você teria conteúdo e conhecimento suficiente para fazer você crescer? Sim ou não? 1 ano e meio, Paulo pregando para aquelas pessoas. Pregando para eles. E não só isso, a Bíblia diz, Paulo diz que nessa igreja de Corinto, os dons do Espírito operavam de forma maravilhosa, até que ele teve que escrever para equilibrar as coisas lá. Todos os dons estavam operando naquela igreja, ele diz no capítulo 1. Ele ainda diz no capítulo 1 que eles tinham sido enriquecidos de todo conhecimento. Mas quando ele escreve para eles, ele diz, vocês ainda são crianças. Isso mostra mais uma vez para a gente que crescimento espiritual não depende de quanto tempo eu estou ouvindo a palavra. Eles estavam ouvindo há 1 ano e meio. Não depende nem mesmo de quem é que eu estou ouvindo a palavra. Porque era Paulo que estava pregando, irmãos. A gente não pode culpar o pregador. Não pode culpar o pastor, aleluia. É claro que você precisa procurar um lugar onde você vai ter um alimento da palavra que pode gerar crescimento para você. Mas essas coisas são importantes sim, o tempo que você ouve, quem prega, o alimento que você está ouvindo, mas tudo isso não vai valer nada se você não decidir abraçar aquele conhecimento e colocar em prática na sua vida. Qual era o problema dessas pessoas? Conheciam demais a palavra, mas estavam praticando muito pouco. Qual era o problema dessas pessoas? Conheciam a palavra, mas ao invés de andarem e praticarem o amor de Deus que eles tinham conhecido, estava tendo divisão e contenda entre eles. Paulo está dizendo, não é o quanto você conhece, não é a quantidade de versículo que você sabe decorado. O que me mostra se você está espiritualmente maduro é se você está andando em amor. É o quanto do amor de Deus você está praticando. Porque o amor é a natureza do próprio Deus. Deus é amor. João diz isso. E eu e você somos participantes dessa natureza, coparticipantes. Temos a natureza de Deus, irmãos. Crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, é demonstrar cada vez mais a natureza espiritual que nós temos. Andando em amor uns para os outros, servindo uns aos outros. Quer saber se você é maduro espiritualmente? Compare as suas práticas com 1 Coríntios capítulo 13. Como é que está seu comportamento para com as pessoas? O amor, ele não procura os seus próprios interesses. O amor, ele não se ressente do mal. Oh, glória a Deus.
Aí você vê uma pessoa com raiva da outra. Você diz, rapaz, isso é coisa de crente? De crente imaturo, talvez. Mas eu e você, a gente foi chamado para crescimento. Crescimento, irmãos. E eu vou te dizer, pega 1 Coríntios 13 depois. Medita sobre esse texto. Medita sobre qual é o comportamento adequado de alguém que tem a natureza de Deus dentro dele. E vê como é que estão as tuas práticas. E começa a fazer essas coisas, colocar essas coisas em prática no teu dia a dia. Porque, mais uma vez, você é maduro porque anda em amor? Ou você anda em amor para ser maduro? As duas coisas. Quer amadurecer, quer crescer, anda mais em amor. Começa a observar o que é que o amor faz. Começa a tirar as práticas que não são adequadas. E começa a praticar o amor de Deus para com as outras pessoas. Não busca o que é seu, não busca os teus próprios direitos. Coloca as pessoas em primeiro lugar. Isso é tão difícil nesse mundo de hoje, irmãos. Onde a gente é estimulado a nos colocar como o centro da nossa vida. Mas não foi isso que Jesus fez por nós. E graças a Deus, porque Ele deixou um novo mandamento. Porque o antigo é amar o próximo como a mim mesmo. E isso coloca um limite naquilo que eu posso fazer por outra pessoa. Eu não vou fazer por ele aquilo que eu não faria por mim. Ou eu não vou fazer por ele algo que vá me trazer algum tipo de malefício. Esse era o amor do Antigo Testamento. Jesus chegou em João 13 e disse, olha, eu vou dar um novo mandamento. Que não é mais amar o próximo como a você mesmo. É amar ao próximo como eu vos amei. Aí a tampa da panela foi para o espaço. O limite acabou. Eu não tenho a minha vida mais como preciosa. Eu não tenho mais os meus direitos como o centro da minha vida. Minha vida agora é para servir as outras pessoas. É para amar ao próximo, mesmo quando ele está errado. Mesmo quando ele quer me prejudicar. Se a gente for ler 1 Coríntios capítulo 6, por exemplo, Paulo começa a exortar pessoas, crentes, que estavam processando outros crentes dentro da igreja. Olha só isso. Algum litígio entre os irmãos, talvez uma conta que um ficou devendo para o outro. Paulo disse, rapaz, vocês estão levando essas coisas para serem julgadas por juízes mundanos. Não tem ninguém dentro da igreja que possa ajudar vocês não. Ou ainda mais, se não tiver ninguém, é melhor que você sofra o dano. Mas é meu direito. É meu direito. Paulo diz, se não for para andar em amor, é melhor você sofrer o dano. Meu Deus do céu, irmão. Vai falar isso lá fora. Vão dizer que você é bobo. Vão dizer que você é besta. Está deixando os outros te fazerem de besta. Não, irmão. Aqui dentro você é maduro espiritualmente. Para entender que a sua vida não é o foco da sua atenção. Que a gente não está aqui para ter uma vida bem-sucedida, para que as pessoas olhem para a gente e digam, olha como ele era bem. Não, eu quero, irmãos, que a minha vida faça a diferença para os outros. Paulo disse, eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo. Quando você não tiver a sua vida como preciosa para você mesmo, ela vai ser muito preciosa para outras pessoas. Deixa a sua vida ser preciosa para os outros, mas não para você. Amém? Esses são sinais de pessoas maduras. É assim que você percebe o nível de maturidade que você chegou. Mas ao mesmo tempo, irmãos, é praticando essas coisas que você vai crescer também. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia! O Senhor quer te chamar essa noite para um novo nível de maturidade, querido. Um nível que talvez vai exigir de você colocar de lado algumas coisas, negar algumas coisas para você mesmo, um esforço.
vai exigir de você uma mudança de mentalidade, mas que vai fazer você chegar em lugares diferentes no Senhor. Onde Deus vai começar a confiar coisas diferentes, coisas maiores nas suas mãos. Porque você está ganhando agora um nível de responsabilidade novo. Você precisa crescer para alcançar mais pessoas. Para gerar crescimento em outras pessoas. A gente cresce, irmãos. O motivo número 1 para a gente crescer é fazer outras pessoas crescerem também. A gente cresce para gerar crescimento. A gente cresce para fazer outros amadurecerem. Porque Deus não coloca criança para cuidar de criança. Deus quer te ver maduro, para te colocar em lugares onde você vai alcançar mais e mais vidas. Servir mais as pessoas. E levar e conduzir outras pessoas para o reino de Deus. Feche os seus olhos. Eu queria que você se consagrasse um pouco mais ao Senhor nesse momento. Entendendo, irmãos, que você cresceu sim até aqui. Eu creio que nós temos jovens maduros nessa igreja. Eu creio que nós temos jovens espirituais aqui, irmãos. Mas nenhum de nós chegou ainda até o pleno conhecimento da verdade. Isso quer dizer que ainda podemos crescer mais. Existem áreas que precisam e podem melhorar. Existem práticas que podem ser aperfeiçoadas. Comportamentos que podem ser mudados. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque não estamos sós nessa jornada de crescimento. Você nos deu o Teu Espírito Santo, Pai. Esse Espírito nos ajuda em todas as coisas. Nos guia em todas as coisas. Nos lembra todas as coisas. E eu oro, Pai, por cada jovem que está essa noite aqui, Senhor. Em cada oportunidade que eles tiverem de praticar a Tua palavra. O Teu Espírito pegando junto com eles. Para colocar seus sentimentos de lado, suas emoções de lado, os ímpetos da sua carne de lado e viver a partir do que eles conhecem a respeito da palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque serão jovens que vão se destacar por onde andarem. Jovens que vão ser diferentes dos jovens lá do mundo. Que vão chamar a atenção, Pai, de pessoas bem intencionadas. Que vão chamar a atenção de pessoas que vão abrir portas para eles. Por causa da sua conduta, da sua integridade, das suas prioridades, da sua maneira de viver. Eles vão ser tidos como confiáveis. Ei, irmão, deixa eu te dizer algo. Confiança é uma moeda rara lá fora hoje. Mas pessoas que andam na integridade da palavra, elas inspiram confiança nos outros. Eu vou te dizer, vai ter gente aqui que vai ser promovido por causa da prática da palavra de Deus. Porque pessoas em autoridade vão procurar pessoas em quem possam confiar e vão enxergar em você essa pessoa. Tem muita gente com habilidade lá fora. Tem muita gente com conhecimento lá fora. Mas tem pouca gente confiável. Mas graças a Deus, você vai ter a habilidade e vai ter a integridade necessária para que Deus possa encaixar você nos lugares certos e fazer você crescer mais de forma rápida, alcançando lugares de influência, lugares de autoridade, onde você vai poder resplandecer a luz da palavra nesses lugares. Tudo isso porque eles vão olhar para um jovem, uma pessoa tão nova, mas vão ver um nível de maturidade que eles não podem encontrar naqueles lá de fora. Sabe, irmãos, a prática da palavra faz a gente amadurecer como pessoa também. Faz a gente entender nosso papel como
pessoas responsáveis, de responsabilidade lá fora. E isso vai fazer você se destacar também. Um crente que pratica a palavra, ele é tido por mais maduro lá fora também. E eu não estou falando aqui só sobre maturidade espiritual, não. Estou falando de pessoas que têm uma cabeça boa. Pessoas, como eu tenho dito, confiáveis. Vão chegar coisas na sua mão que você vai pensar, rapaz, eu sou novo demais para ter essa responsabilidade toda. Mas é por causa da maturidade que você está adquirindo. É por causa da maturidade que você está adquirindo. Deus vai poder confiar responsabilidades grandes demais, porque você está amadurecendo na medida certa. Aleluia! Eu sei que eu estou falando pelo Espírito aqui. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Era brabassoro cotecere cambra baixo tequetas. Raba era sericanta tasteque brabasso cototos. Raba era xerecandra mas sericanta taste. Re que mama era chombro bo sondre cheque trebes. Rama era mama quando dobra bas sangue drama era cheque trebes seriandra baixo. Aleluia. 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 Sabe, irmãos, é tão bom crescer na igreja. É tão bom passar a nossa adolescência, juventude, iniciar a nossa fase adulta dentro da igreja. Você está se encontrando com tantas experiências que você não teria oportunidade lá fora aqui. Eu falo por algumas experiências que eu tive, irmãos. Dentro da faculdade, quando precisava apresentar trabalho, depois que eu terminava de falar, os professores olhavam para mim, rapaz, você é bom nesse negócio de falar, né? De apresentar as coisas. Porque eu já pregava, irmão. Para quem prega, apresentar um trabalho na faculdade é nada. Aí você vai se destacar. Os professores vão olhar para você e vão ver que você tem uma habilidade diferente, uma maturidade diferente. Sabe onde você adquiriu isso? Dentro da igreja. Você tem uma habilidade social diferente, você se relaciona melhor com as pessoas. Sabe por quê? Porque você está aprendendo dentro da igreja a lidar com gente que é muito diferente de você. Lá fora vai ser fácil. Eu estou falando de coisas bem práticas mesmo, irmão. Coisas bem práticas que no nosso dia a dia vai fazer muita diferença. Quando você estiver no mercado de trabalho, quando você estiver procurando emprego, quando você estiver prestando concurso, quando você estiver na sua faculdade, tudo isso vai fazer muito a diferença, porque você tem vivências e experiências que só se adquire na igreja. Esse é um lugar de oportunidades para a gente crescer mais e mais. Aproveita as oportunidades que Deus está te dando aqui, irmãos. Cada porta que se abre para você servir na igreja, para você abençoar as pessoas, são oportunidades que Deus está usando para te fazer crescer também. Para você adquirir experiências e maturidade que você não faz ideia de onde você vai precisar usá-las. Mas lá fora, no seu dia a dia, Deus vai começar a abrir essa caixa de ferramentas do teu coração e tirar essas ferramentas sobrenaturais que Ele está depositando aqui dentro para você. O crente, ele precisa ser alguém que se destaca lá fora. Senão ele não está praticando a palavra como deveria. O que a gente tem, irmãos, lá fora está faltando. O que a gente tem é escasso lá fora. Mas você tem sobrando para dar. Ouse fazer a diferença nesse mundo. Cresça aqui dentro para que você apareça lá fora. Tem aquela frase, né? Cresça e apareça. É aqui que você cresce. Mas é lá que você vai aparecer. Porque quando você aparecer não vai ser você.
vai ser Jesus através de você. Você vai ser um embaixador de Deus por onde você andar. Você vai ser diferente das outras pessoas, porque tem uma alegria diferente em você. Você não acorda com o pé esquerdo. Você não chega com cara feia no trabalho, na faculdade. Você não anda preocupado com o que está acontecendo lá fora. Você é diferente. Você não está um dia bem, outro dia mal. Você é uma pessoa constante em tudo que você faz. Aleluia. Você sabe quem você é. Você sabe quem você nasceu para ser. Você não tem dúvidas quanto à sua identidade. Você não tem dúvidas nem quanto ao teu sexo. As pessoas estão perdendo tempo com tanta dúvida boba que não estão conseguindo crescer lá fora. Você não vai perder tempo com essas coisas. Você já está crescendo. Você já está crescendo. Você está ganhando tempo, está saindo na frente de muita gente. Aleluia. Aleluia. Corra com mais velocidade a carreira que Deus colocou diante de você. Corra essa jornada de crescimento, irmãos, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e não dá tempo a gente ficar um monte de crianças dentro da igreja tentando alcançar o mundo. A gente tem que crescer mais rápido. A gente tem que crescer mais rápido para fazer a vontade de Deus enquanto é dia. Enquanto nós podemos. Aleluia. Aleluia. Você vai crescer mais rápido, irmão. Eu tenho certeza disso. Você vai se espantar com a velocidade como você vai crescer. A maturidade. As pessoas vão olhar uma pessoa madura em você. Eu sei disso. Eu sei disso. Amém. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu oro por mais sabedoria sobre esses jovens, Pai. Para lidar com as situações que se levantam sobre eles. Mas eu sei, Senhor, que eles vão ter uma sabedoria que não pode ser encontrada em qualquer lugar. Eles vão, Pai, exalar uma sabedoria, Senhor, que ela pode ser aparente de pessoas muito mais velhas do que eles. Mas porque essa sabedoria vem de você, eles vão se destacar. Eles vão chamar a atenção por onde andarem. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Irmãos, isso tudo vai começar com o teu amadurecimento espiritual. Quanto mais você amadurece espiritualmente, quanto mais você é espiritual e não carnal, mais você vai exalar a sabedoria, a natureza e o bom perfume de Jesus Cristo lá fora. Amém? Aleluia. Você pode sentar?